A espera finalmente chegou ao fim. Corinthians, depois de 5 anos, né, foi finalmente campeão. E cara, que loucura, velho. Que loucura, mano. Até gravar o vídeo, pensei em gravar o vídeo ontem, depois do jogo. Eu falei, mano, não dá. A voz foi embora, foi tudo embora, velho. Não tinha o que fazer. Inclusive a voz hoje tá um pouco ruim, tá? Então se alguma hora falhar, vocês já sabem por quê. Cara, vamos lá, vamos tentar falar, né? Do que foi o jogo ontem, do como esse elenco batalhou por esse título e o que esperar do futuro também, obviamente, até porque a gente tá em março, né? Estamos chegando ao fim de março e indo para abril. Tem muita temporada pela frente ainda. Muita coisa pode acontecer. Então vamos lá. O Corinthians mereceu ganhar esse Campeonato Paulista, família. A verdade é essa. O time fez a melhor campanha, uma campanha sólida, né, da fase de grupos. Perdeu apenas para o São Paulo na fase de grupos e para o Bragantino, se não me engano. Não lembro se foram 2 derrotas agora. Mas o Corinthians, ele mostrou futebol em alguns momentos. Em alguns momentos mostrava algumas, né, coisas ruins. Mas vencia os seus jogos, né? Isso era muito importante. Porque por muitos anos a gente viu o Corinthians não mostrar futebol, não mostrar nada, brigar para não cair, ter elencos limitadíssimos, jogadores que a gente questiona porque estão ali, né? E do fim do ano passado para cá, quando esse time se montou, fazia um bom tempo que eu não via um elenco tão junto com a torcida, sabe? Uma proximidade entre não só o elenco, né? Acho que do primeiro jogador até o presidente, todo mundo ali dentro, junto com a torcida, sabe? Fazia muito tempo que eu não via isso. Os caras falando abertamente que queriam disputar o título pelo Corinthians, pá. Isso muita gente também falou, só que, né, dava uma janela, duas janelas depois, iam embora, sabe? E esses caras ficaram lá. Yuri Alberto tinha propostas gigantescas pra ir embora. E não vamos esquecer o quanto ele foi esculachado no Corinthians. Mas ele ficou. E esse título coroou, principalmente, o seu trabalho, a sua redenção, sabe? Ele merecia demais. E foi dele, basicamente, o gol do título. Dele e também do Hugo Souza, que, né, um monstro sagrado, não tem como. O jogo em si, primeiro tempo, foi um jogo, de certa forma, até equilibrado. O Corinthians até teve mais posse de bola. No segundo tempo, ainda foi para a bafa, né, mas não conseguia criar. Foi até um jogo onde o Hugo basicamente não fez defesas até os 70 minutos do segundo tempo, podemos colocar assim, que teve o lance do pênalti, que para mim não foi pênalti, foi fora da área. Inclusive, de novo, né, assim como o jogo contra o São Paulo, o VAR não chamou, bizarramente o VAR não chamou. E teve toda uma discussão, inclusive o Abel Ferreira foi expulso no meio tempo, pedindo cartão amarelo pro Félix Torres, que seria o segundo, ele seria expulso. Só como a regra mudou agora, como o juiz deu pênalti, não pode dar cartão se o cara já tiver amarelo, se não me engano, porque a punição em si já é o pênalti. Então é basicamente uma regra para evitar a expulsão. É basicamente isso, tá? Na minha cabeça, o cara fez o pênalti, ele merece... Pra mim, não importa quem foi que fez o pênalti, merece tomar cartão amarelo. Porque já é uma punição pela falta dentro da área, que pode ser uma clara oportunidade de gol, ou está dentro da área, né? E já é o lance com uma boa proximidade para bater e fazer o gol. E também punir o jogador que fez, né? Ele foi o errado ali da situação. Mas enfim, depois de muita discussão, muito tempo parado, não foi ver o VAR, inclusive, expulsou o Abel, foi lá, Rafael Veiga bateu e o Hugo Souza pegou o pênalti. Mais um pênalti. Cara, eu não sei quanto tempo o Hugo tá no Corinthians, eu acho que vai fazer um ano ainda. E eu já perdi as contas de quantos pênaltis ele defendeu. Pênaltis que no jogo não tá 3-0, 4-0, o jogo tá 0-0,
1-1, é uma disputa de pênalti, ou o Corinthians tá ganhando 2-1, 1-0. Jogos que valem pontos, jogos que valem classificações. O Hugo foi lá e pegou. Cara, quase a metade, acredito eu. Ele é um baita goleiro. Baita goleiro. E não sei por que o seu Dorival Júnior não chamou ele. Bizarro, né? Bizarro. E aí a gente vai se encaminhando pro fim do jogo. Palmeiras vai dar aquele abafa final. E aí, bizarramente, né? 2 minutos depois do pênalti, basicamente, o Félix Torres é expulso. Fazendo a mesma falta. Fiquei muito puto na hora. Mas, assim, vendo depois o lance repetidas vezes, mais tarde, ele meio que escorregou. Tanto que ele nem reclama. Porque ele sabe que aconteceu ali um desastre. Aconteceu um desastre. Ele escorregou e pagou o preço por isso. Por sorte, não foi dentro da área de novo. E aí rola a expulsão. O Corinthians troca rapidamente, né? O Garro sai, entra o André Ramalho, entra também o Rian, que entrou muito bem no primeiro jogo. E aí, a gente já esperava que seria um jogo de ataque contra a defesa, ainda mais porque o Corinthians estava com a menos. Só que o Palmeiras atacava e não tinha esse medo, tá ligado? O Palmeiras não ameaçava o Corinthians. O Palmeiras não obrigou o Hugo a fazer uma grande defesa depois disso. Não acertou a trave, não chutou uma bola perto do gol. E o Corinthians teve a grande chance do jogo, quase no finalzinho com o Yuri Alberto, que aquele cara a cara com o goleiro acaba chutando meio travado na defesa, e o Everton também faz a defesa, né? Então, cara, foi sofrido, como todo título do Corinthians é. Mas se encerra uma fila de 5 anos, com o Corinthians montando um elenco para ser campeão. Infelizmente, o começo de ano só não é o melhor dos últimos tempos por causa da Libertadores. Esse time do Corinthians tinha capacidade para ir mais longe. Era melhor que o Barcelona de Guayaquil. E se jogasse o que jogou contra o Palmeiras, esses 2 jogos contra o Barcelona de Guayaquil, tinha passado com certeza. É bizarro como contra o Palmeiras o Corinthians se mostrou ser um time cascudo e contra o Barcelona vacilou. É bizarro, né, até falar isso, mas parece que realmente a Libertadores é a criptonita do Corinthians. O Corinthians demonstra ser um time cascudo contra rivais brasileiros. Mas quando tinha competições internacionais, o Corinthians não demonstra essa casca. Agora, Corinthians campeão, 31 vezes campeão paulista, né? Um campeonato que é o mais difícil para mim, estadual do Brasil. O Corinthians já buscou 31 vezes. E muita gente vai falar, isso é um estadual. Realmente, do ano inteiro, o estadual que tem menos peso. Mas, para um time que tá tanto tempo sem ganhar um título, você poder conseguir estar campeão, nem que seja de um estadual, já é alguma coisa. Premiação, né, alegria ali, e levanta os ânimos, querendo ou não também. Sabe, ainda mais depois de uma eliminação sentimental, podemos dizer assim. Que tem toda a situação da briga também, né? O quanto o Corinthians batalhou para estar lá. Então, esse é o ponto. Agora, temporada que segue. Corinthians estreia no Brasileirão já no fim de semana, agora contra o Bahia, lá em Salvador. Um time pegado, um time difícil de ser batido, principalmente lá, né? Ano passado o Corinthians conseguiu ganhar os 2 jogos do Bahia. Vamos ver se esse ano consegue manter também. Tem que ver a situação do Garro, que o Garro jogou lesionado a reta final do Paulista inteira. Foi decisivo contra o Santos. Contra o Palmeiras não apareceu tanto, mas não deixou de se entregar em campo. Fez o que tinha que ser feito, né? Eu acho que, assim, não dá pra criticar nenhum jogador do Corinthians nessas 2 finais. Não tem como criticar. O Garro apareceu pouco, mas não tem como criticar ele. O cara tava machucado, o cara jogou no sacrifício. E ele correu, ele tentou. Inclusive mandou a bola na trave, né, no primeiro tempo.
Agora, o restante dos jogadores, Carrilho, cara, sério mesmo. O Carrilho é fora de série. Que jogador bom, mano. Que jogador bom. Memphis ontem, Memphis botou a final no bolso no fim do jogo. Subindo na bola, ganhando tempo, irritando os caras. Ele entrou na mente dos caras. Martinez, um monstro, cara. Não tem como falar, o cara é o pitbull, velho. Raniel voltou a marcar muito bem, voltou a jogar super bem. O que ele vinha mostrando já no fim do ano passado. A dupla de zaga me pega um pouco. Gustavo meio que bem, mas o Félix Torres, ele é o elo fraco desse time. Precisa contratar algum zagueiro, minha opinião. Tem que contratar algum zagueiro. O Félix Torres pra mim não dá. Não dá. Mateuzinho, muito bom. Muito bem, defensivamente e ofensivamente. Angel a mesma coisa, chegou para dominar a posição. Pedido do Ramon, que pouca gente queria, por ser um cara que não jogava 9 meses, tretado lá no Retafe, mas chegou, um dia depois já jogou e jogou super bem. Até hoje o Angel não fez um jogo ruim pelo Corinthians. Não teve nenhum jogo ruim. E, né, para encerrar, os dois heróis dessa conquista do Corinthians, Hugo Souza e Yuri Alberto. Hugo Souza e Yuri Alberto foram os autores dos gols do Corinthians nessa final. Sabe? E o Hugo pela redenção... Os dois, na verdade, né, tiveram papéis de redenção dentro do clube. O Yuri Alberto, vindo do próprio Corinthians, né, sendo um cara que foi chamado de bagre, mano, esculachado por anos, ficou no Corinthians, lutou, batalhou e conseguiu conquistar um título, sendo protagonista, sendo um personagem super importante nessa reviravolta. E Hugo Souza, né, chutado do Flamengo, mesma coisa, esculachado, tudo mais. Foi a Portugal, foi rebaixado lá, veio pro Corinthians, uma tentativa de recomeço e se tornou ídolo do clube. Não tem como. Título, era isso que esse time, era o que faltava para esse time. Era o que faltava para esse time, porque para mim todos esses caras já têm um certo reconhecimento da torcida, porque parece que eles são muito conectados, sabe? É bizarro falar isso. É bizarro. A gente tem todo dia, basicamente, todo dia não, né? Toda semana vídeo de bastidor, os caras vão lá, falam com a torcida, sabe? Tá todo mundo junto. Então, parabéns ao time. Menções honrosas também aos reservas do Corinthians que jogaram esse Paulistão, jogaram bem. Alex Santana, próprio Charles também, né, que eu sempre pego no pé, mas entrou bem. Rian jogou muito bem as finais. Romero e Thales Magno, que só não são titulares do Corinthians porque tem Memphis e Yuri Alberto, né, mas o Romero é um jogador super importante. Casca grossa, experiente. A cara do Corinthians, o Romero. O Romero nasceu pra jogar no Corinthians, gente. Ele não é o cara que é o Messi, que vai cortar 5 e vai fazer um gol. Não. Mas ele é o cara raçudo que não vai desistir de nenhuma jogada. Vai voltar pra marcar, vai dar sangue pelo Corinthians. E o Thales é um baita jogador. Técnico, rápido. Né? Não jogou essa segunda final, mas pelo campeonato que fez, merece, né, ser falado aqui. E a dupla de técnicos, Ramon e Emiliano, que, assim, muita gente critica, eu também sou obrigado a criticar em vários jogos aí. Para mim faz substituições erradas, não conseguem achar algumas soluções. Só que para essa final em específico, para esse Paulistão, o planejamento para mim foi certo, rodaram o elenco, deu chance para todo mundo, testou peças e achou um jeito de jogar. Botou o José Martinez e o Raniel juntos, acharam um equilíbrio de marcação. Isso deu mais liberdade pro Carrilho jogar, tanto que ele começou a aparecer mais quando o Martinez entra no time, um pouco mais avançado, né? E quando o Garo não estava à disposição, o Romero jogou. E nesse esquema de 3 atacantes, deu certo lá na casa dos caras. Então, eu não vou criticar em nada os dois hoje. Pra mim, não erraram. Não erraram em nenhuma substituição. Surpreenderam o Abel no primeiro jogo com o esquema de 3 atacantes, né? E tem créditos para eles também. Tipo, a gente
é obrigado a falar, mano. O Ramon Dias e o Emiliano Dias, né? Que são praticamente dois treinadores. Eles têm o melhor aproveitamento do Corinthians na década. De treinador. Não dá, tá ligado? Não dá. Tem que ser falado. O trabalho, pra mim, dos dois, em números, é bom. Taticamente, deixa um pouco a desejar. Pode melhorar, pode talvez extrair mais coisas. Mas, num resumo geral, legal. Né? Então, é basicamente isso aí. Corinthians campeão. Já gravei 15 minutos de vídeo, minha voz já... Fazer live daqui a pouco vai ser, mano, uma loucura, tá? Mas fica um convite pra você aí. Eu vou estar on na Twitch daqui a pouquinho, pra gente bater aquele Marvel Rivals. E comemorar, Corinthians campeão, velho. Cara, eu tô exausto, sinceramente. Ontem foi uma loucura. Fazia tempo que eu comemorava assim, desse jeito. Fazia tempo, né? E o Corinthians mereceu este título. E agora, o restante da temporada, vamos ver o que se desenha, né? Tem renovações de contrato aí em jogo, né? Pode rolar algumas propostas para jogadores importantes. Janela de transferência do meio do ano é mais forte da Europa. O Corinthians tem vários jogadores jovens aí no elenco que podem pintar aí uma grana. Então, é basicamente isso, mano. Tá? Parabéns, Corinthians. E agora esperamos a reta final não, né? O restante da temporada. Fechou, família? É isso. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, dar aquela fortalecida. E eu espero vocês no próximo conteúdo do Corinthians aqui. Vou trazer pro canal. Fechou? É nóis, tamo junto. Valeu. Falou.